Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria, irmãos e irmãs, estar nesse ambiente de graça para juntos compartilharmos aquilo que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Eu aprendi com o monge beneditino há 20 anos atrás, quando nós entramos num ambiente de graça, num ambiente onde a graça de Deus flui em nosso favor, aumenta o nosso nível de responsabilidade. Amém, irmãos? Amém. Então, eu experimentei do ambiente gracioso aqui. E o Espírito testifica ao meu espírito que a minha responsabilidade aumentou. Que nessa noite nós sejamos dóceis e continuemos a permitir que o Espírito Santo opere tudo o que precisa ser operado dentro de nós. Amém? Porque a graça de Deus opera de dentro para fora. Existe um monte de circunstâncias do lado de fora que se altera a cada momento, mas a graça que Deus libera é de dentro para fora. Como disse Jesus: quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Eu convido você a tomar comigo a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, capítulo 25, verso 29. Eu não tenho muita certeza, Daniel, mas eu acho que há muito tempo atrás o Ailton me trouxe aqui, mas muitos anos. Então, para aqueles que não me conhecem, como o Daniel disse, meu nome é Edivaldo, participo de um grupo de oração chamado Maria Mãe da Igreja, ali em Carapicuíba, cidade mais linda do Brasil. Pensa no lugar. Sou casado com a dona Cláudia há 28 anos. Temos 4 filhos, um neto. E por misericórdia Deus nos chamou a pregar o Evangelho há 30 anos. Eu queria nessa noite, irmãos, experimentar desse ambiente transformador, de dentro para fora, de uma forma real, não somente sensorial, mas real, porque foi esse o ambiente que nós entramos. E é impossível alguém entrar num ambiente como esse e sair do mesmo jeito que entrou. Então acompanhe comigo esse texto. Permita que o Espírito fale ao seu coração de uma forma graciosa, porque, irmãos, há uma urgência no reino de Deus para que a gente viva tudo aquilo que nós precisamos viver. Está escrito assim em Gênesis 25, verso 29. Um dia, Jacó preparava um guisado. Voltando Esaú, fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque eu estou muito cansado. É por isso que puseram o nome de Esaú Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-me, pois agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe o pão e o prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Palavra do Senhor. Convido você a aplaudir, porque é para você essa palavra. Bendito seja Deus. Amado irmão, amada irmã, o nosso Deus é um Deus de princípio. Quando Deus começou a criar o mundo, Deus criou o mundo a partir das ordens. Deus usava uma palavra: haja luz. Pronto, lá estava a luz.
Haja o firmamento, lá estava o firmamento. Então esse Deus a qual nós glorificamos aqui, esse Deus a qual nos visitou, como visitou as virgens, como veio pelo seu Espírito, é um Deus de princípio. Então desde o início da criação, Deus estabeleceu princípios, e princípios são para ser vividos, e toda vez que princípios são quebrados, existem várias consequências, existem várias realidades. E é interessante que quando nós olhamos o primeiro milagre de Jesus, que foi nas bodas de Canaã, todo mundo olha para aquilo que aconteceu a partir da água e do vinho, e esquece que aquele milagre é fruto de uma ordem, de um princípio que Deus estabeleceu. A Virgem Maria olha para Jesus, para os serventes, e fala assim: faça o quê? Tudo o que ele vos disser. E assim o fizeram, e o milagre aconteceu. Então nessa noite nós queremos falar de princípios, nós queremos falar daquilo que Deus estabeleceu e que não muda, e que não importa se é para um tiozinho de quase 60 como eu, ou para um jovem como você, como uma senhora, não importa. O princípio que Deus estabeleceu, ele não se altera. Quem se altera somos nós. E no texto do Gênesis que nós tomamos, o texto vai falar que Jacó, irmão de Esaú, estava preparando uma comida, e esses dois personagens aqui eram gêmeos, estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente, só que Esaú veio primeiro. Então, porque Esaú veio primeiro, ele tinha um direito, um princípio estabelecido por Deus, que era ser o primogênito. E isso era uma dádiva espiritual, isso era uma bênção espiritual, isso era um selo, uma marca que Esaú trazia, porque era um princípio que Deus tinha o quê? Estabelecido. E é interessante, irmãos, que o texto vai dizer que quando ele volta do campo, ele volta fatigado. A vida é assim, a vida do homem debaixo da terra, independente se com quase 60 ou com a idade que você tem, todos nós se desgastamos. A vida é desgastante, as realidades, como eu vi o irmão orando aqui, olhe pela sua família, olhe pelo seu trabalho, tudo a qual o homem está inserido na sua vida, desgasta. O meu sapato, esse é novo, meu filho me deu, mas eu tinha um sapato que eu sentia o chão muito mais perto do meu pé. Por quê? Porque ele se desgastou. A vida é desgastante, independente de qualquer casado há 28 anos, a vida matrimonial gera o que, irmãos? Desgaste. Enquanto pai, enquanto filho. Então esse homem, Esaú, ele chega do campo, fatigado, cansado, e nessa hora, irmão, é que a gente esquece dos princípios que Deus estabeleceu. Sempre a gente vai ser provado e tentado quando a gente estiver mais frágil. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, 100% Deus, 100% homem, desidratado e com fome. No último dia, no dia que ele estava no seu limite, fatigado, quem chegou? Satanás. Para quê, irmão? Para fazer uma proposta, para que Jesus quebrasse um princípio. Mas graças a Deus, assistido pelo Espírito, Jesus não quebrou. Já não é o caso de Esaú. Veja que ele chega fatigado do campo, do desgaste que é próprio do trabalho, da vida, das realidades a qual eu e você estamos inseridos. E aí ele diz para o seu irmão assim: deixa-me comer um pouco desta coisa vermelha, porque eu estou muito, o que, irmão? Cansado. E essa é uma realidade muito perigosa na vida dos filhos de Deus, se cansar. E nessa hora que a gente vai se cansando, e nessa hora que a gente vai perdendo as forças, nós somos tentados a quebrar o que, irmão? Princípio. Sempre foi assim. E é interessante, irmãos, que ele deixa bem claro: eu estou muito cansado.
A pergunta é nessa noite: como nós chegamos aqui? De que forma nós estamos aqui? Como disse, há 31 anos, mas há 30 que eu prego o Evangelho. Como eu cheguei aqui nessa noite? Depois de 30 anos que eu faço isso, irmãos, existe uma vida humana aqui, você entende? Existe um homem aqui, está fazendo algo espiritual, mas carrega uma natureza carnal, humana, que se desgasta, e que é tentado, e que é provocado pelo nosso adversário. Assim chegou Esaú, cansado. Por quê, irmãos? Porque a vida cansa. Para mim, com quase 60, e para você, com a idade que você tem. E é interessante que quando ele chega, ele vai dizer: olha, rapaz, dá para mim? E Jacó usou de uma astúcia. Falou assim: vende-me primeiro. O quê? O princípio que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Jacó fez uma proposta de negócio. Só que, irmãos, veja, ele podia falar não. E tem duas coisas que nós precisamos compreender aqui nessa noite, que Deus não faz por nós: escolha e decisão. Deus não faz por ninguém, mas nos dá liberdade para que nós façamos as nossas escolhas e tomemos as nossas decisões. Mas isso vai marcar o quê? A nossa vida. Jacó faz uma proposta. Esaú tinha o direito de resposta: jamais, não. Princípio não se negocia, princípio se vive. Mas ele escolheu a opção de negociar a partir de uma circunstância. E qual era a circunstância dele? Fome. Então veja, irmãos, havia uma realidade circunstancial sobre a vida dele, e ele fez uma escolha a partir do que? Da sua necessidade, não do princípio que Deus tinha estabelecido. E isso é sério. Deus estabeleceu um princípio para o marido, Deus estabeleceu um princípio para a esposa, Deus estabeleceu um princípio para os pais, para os filhos, Deus estabeleceu um princípio para nós no reino de Deus. Mas constantemente nós temos que tomar posse desses princípios e fazer as escolhas, o que, irmãos? Certas. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as escolhas e tomando as decisões a partir das circunstâncias a qual nós estamos passando. E aqui nesse momento, a circunstância de Esaú era de cansado, fatigado e com fome. E a primeira coisa que ele viu, um prato de comida. Da mesma forma que Satanás mostrou uma pedra e falou para Jesus: é um pão. Então veja, nós somos tentados a fazer as escolhas da vida a partir das circunstâncias a qual nós estamos inseridos. E isso, irmão, é grave e vai trazer sérias consequências para a minha e para a sua vida. Nós precisamos entender que a circunstância, por mais complicada que seja, que a circunstância, por mais difícil que seja, ela não pode fazer que as nossas escolhas sejam a partir disso. Porque nós podemos mudar uma situação do lado de fora e quebrar um princípio do lado de dentro. E isso vai marcar a sua vida. Porque a vida de todos nós, irmãos, a vida de todos nós é resultado das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos. O reino de Deus, nada no reino de Deus é obrigatório. É tudo na liberdade do coração. Jacó faz uma proposta: vende-me o teu direito de primogênito. Morro de fome. A minha circunstância vai fazer a minha escolha, não o princípio, não o que Deus estabeleceu, não aquilo que é a verdade de Deus. A circunstância a qual eu estou passando, a circunstância a qual eu estou vivendo, vai fazer com que eu faça a minha escolha. Isso trouxe consequências terríveis para a vida de Esaú. Viveu como um homem errante. Por quê? Porque na sua escolha ele não optou pelo princípio que Deus estabeleceu, mas pela circunstância que ele estava vivendo. Qual é a sua? Que circunstância você está passando? Que circunstância você está vivendo que possa estar influenciando você
a fazer escolhas e decisões erradas. Amado irmão, amada irmã, o Evangelho é uma verdade única, independente da idade, entende? O anjo chega para uma menina, alguns falam de 14, outros falam de 12, 16, mas chega para uma menina e fala assim: ó, você vai dar à luz, virgem. A menina para e fala: como? E o anjo fala: o Espírito Santo descerá sobre você. Pronto, eis aqui a serva do Senhor, faça conforme esse princípio. Era a escolha de Maria gerar Jesus? Não, a escolha de Maria era casar com José. O plano de vida de Maria era José, não era gerar Jesus. Aí Maria não decidiu, Maria não escolheu pela circunstância, ela escolheu pelo quê? Pelo princípio. E aí, irmãos, é a verdade que muitos de nós algumas vezes têm dificuldade. O perdão é garantido, amém, irmão? A consequência é assumida. Esse é o grande problema, porque a gente acha que o perdão de Deus vai liberar a consequência. Não, esse homem fez uma escolha completamente errada, que marcou a história dele. Com quase 60, 58 para ser preciso. Quantas escolhas erradas que eu fiz na minha vida, e que marcou a minha vida. E quantas você fez na sua? Quantas escolhas erradas no meu matrimônio com Cláudia, que marcou o nosso casamento. Quantas escolhas erradas enquanto pai, em relação aos meus filhos, marcou a nossa relação familiar. E eu quero que você entenda uma coisa: quando marca, marca. E eu queria dizer para você: não apaga. Amém, irmão? Não apaga. Você vai aprender a conviver com ela, mas essa marca nunca mais vai ser o que, irmão? Apagada. Vou dar um exemplo para você. Com 24 anos, eu tive uma proposta. Faz tempo, né? 24 anos. E eu tinha o poder de escolha para falar o quê? Não. Mas eu disse sim. E essa escolha errada trouxe marcas terríveis no meu corpo. Uma delas é essa, ó. Tem como apagar isso, irmão? Não. O que é essa marca? É o resultado de uma escolha fora de um princípio que Deus estabeleceu. Estou de sapato, e o sapato tem um calço, eu sou manco. Por quê? Porque a escolha naquela hora foi o que, irmãos? Errado. Isso marcou a minha vida. Dessa marca ainda teve um hospital. Dessa marca ainda teve 2 anos em cima de uma cama sem andar. Por quê, irmãos? Porque eu escolhi fora do princípio. Então todos eles, independe se homem, se mulher, se pai ou mãe, um filho, esposo ou esposa, com mais ou com menos idade, todos nós que entrarmos nesse ambiente de fazer as escolhas por causa das circunstâncias, nós vamos receber marcas indeléveis no nosso corpo e na nossa alma. E nós vamos carregar isso para o resto da vida. Mas a graça de Deus vem em nosso auxílio. A bondade de Deus, esse óleo que nós cantamos e pedimos aqui, vem restaurar as marcas que nós carregamos das escolhas e das decisões que nós tomamos e não deveríamos tomar, que foi contra o princípio que Deus estabeleceu. Então, se você é filho, saiba que para os filhos Deus tem princípio. Se você namora, sabe que para o seu namoro tem princípio. Se você trabalha, sabe que tudo bem, você é do mundo corporativo, está tudo certo, mas porque você é um filho de Deus, tem princípios para você. E toda vez que você escolher fora desse princípio, você vai se ferir, vai se machucar. Mas a graça vem para nos auxiliar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando eu olho para essa cicatriz, para essa marca da escolha errada, eu lembro que doeu, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Eu vejo que sarou. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus, mesmo na nossa fraqueza, como na fraqueza de Zão,
Esse mesmo texto está na carta aos Hebreus, e quando a carta aos Hebreus vai falar isso, vai dizer assim, ó, a graça de Deus não é em vão. A escolha que eu fiz foi errada, a decisão que eu tomei foi errada, marcou a minha vida, marcou a minha história, marcou a minha juventude. E dali, ainda tive que passar alguns dias num lugar que eu nem vou falar para você, que você nem deve passar perto. Veja que escolhas erradas, irmãos, têm consequências. Eu recebi o perdão de Deus, claro, mas as consequências estavam tudo no meu nome. Então eu sei que por mais que seja, talvez você esteja com fome de paz na sua casa, talvez você esteja com fome de alguma coisa na sua realidade profissional, mas não deixe com que essa fome faça com que você tome decisões e faça as escolhas que quebra princípio, irmão. E nessa hora nós somos fragilizados. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e o diabo chegou na hora que ele estava mais fraco, desidratado. Para Jesus, um taco de pão para a sua humanidade era tudo que ele o que precisava, mas não era o princípio que Deus tinha estabelecido. E quando Satanás sai, irmãos, o que acontece? Vai dizer que do céu vêm os anjos para servi-lo. Então fique tranquilo, não ceda às tentações da circunstância e não faça nenhum tipo de escolha, porque quando você resiste, a providência de Deus vem, porque Deus é fiel. Amém, irmão? Eu e você somos fracos, a nossa humanidade é limitada. Talvez você esteja cansado. Um dia uma senhora olhou para mim e falou: irmão, cansei de orar pelo meu filho, eu não aguento mais. E ela foi falando. Eu falei: dona Maria, posso falar uma coisa para a senhora? A senhora não cansou. A senhora não cansou. Oi, mas a senhora está olhando para a circunstância. E quanto mais a senhora olhar para a circunstância, menos a senhora vai acreditar. O seu problema é de visão. Mas como assim? Eu falei assim: a senhora precisa ver o seu filho como Deus já viu que ele está. Agora o que a senhora só consegue enxergar a circunstância que ele está passando, e isso vai matar a senhora. Comece a ver conforme Deus, não conforme a circunstância, porque senão você vai fazer escolhas erradas, tomar decisão, vai desistir. Eu não aguento mais, a fome é muito grande, a dor é muito grande, só eu sei o que eu estou passando. Veja, irmão, tudo te empurrando para quebrar o que, irmão? Princípio. Tudo. E é verdade a sua dor, Deus não está ignorando a sua dor, é verdade os seus problemas, é verdade a sua fome, é verdade que você está cansado, fatigado, a vida é isso mesmo. O meu filho mais velho, ele tem uma lesão cerebral, um tumor de alta complexidade no cérebro, e a gente sempre tratou ele na APAI. Ele não tinha coordenação motora, e toda vez que ia na APAI, era o mesmo exercício repetitivo. Aí eu falava para a Cláudia: ô louco, faz 6 meses a gente está vindo aqui e é a mesma coisa, eu já estou cansado. Passou um tempo, irmãos, meu filho não podia comer com um talher, porque ele não conseguia acertar a boca, mas aquela repetição, aquele vínculo, aquele ciclo de repetição, fez com que ele ganhasse de volta o quê? A sua coordenação. Mas veja, chegou um tempo que eu já estava o quê, irmão? De Carapicuíba na Vila Mariana, ônibus, trem, metrô, meu Deus, ainda 900 metros de a pé, com um menino pesado no colo. Veja, irmão, a gente se cansa e toma decisões erradas. Pense se eu saio daquele tratamento. Hoje com 26 anos ele tem coordenação, hoje ele tem independência, mesmo com tumor. Eu não sei do que você está cansado, irmão, mas não faça nenhuma escolha, nem toma nenhuma decisão a partir do cansaço que você está sentindo, da circunstância que você está enfrentando. Não tome nenhuma decisão e não faça nenhuma escolha. Permaneça
Mesmo que você esteja com fome de resultado, mesmo que você esteja com fome de resultado, a graça vem. A providência desceu do céu no último dia, não foi no primeiro, Daniel. E Jesus suportou, porque ele sabia que o Pai é um Pai de princípio. Eu queria nessa noite chamar você a entender que essa marca da escolha e da decisão errada que você tomou pode ter doído, mas com a graça de Deus ela vai cicatrizar. Porque existe uma realidade, isso aqui um dia foi uma ferida aberta e que fedia muito, mas hoje é uma cicatriz. Cicatriz revela o que a gente venceu. Ferida revela a escolha errada que a gente fez. Pergunta para quem está perto de você: mais ferida ou cicatriz? Pergunta para quem está perto de você: mais ferida ou cicatriz? Então veja, a nossa vida está sendo permeada por isso. Ele fala para o irmão dele: o que me importa? O que me importa é a bênção espiritual. Agora a minha necessidade é fisiológica. O meu problema é meu estômago, está doendo. E aqui, irmãos, há duas realidades: a espiritual e a material terrena. E nós sempre somos tentados a ceder ao irmão, ao material, ao terreno. Mas o reino de Deus não fala do terreno, o reino de Deus fala do eterno. E na ansiedade do futuro, a gente abre mão do eterno e come uma lentilha e quebra um princípio. E aí a nossa vida fica toda o quê? Chagada, marcada. Aonde põe a mão dói. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite há uma graça especial para mim, para que de novo eu olhe para a minha vida e que eu não tome mais nenhuma decisão e não faça nenhuma escolha a partir da circunstância, do momento e do tempo que eu estou vivendo, mas que eu espere a providência bendita de Deus, que vem para socorrer na hora certa. Quem aqui já atrasou alguma vez em algum compromisso? Levante a mão. Se você é igual a alguns irmãos que eu conheço em Carapicuíba, levanta as duas. Eu já atrasei, mas eu preciso dizer uma coisa para você: o Deus que habita o seu coração nunca atrasou. Ele é fiel, Ele é comprometido com um princípio que Ele mesmo estabeleceu, de amar você até o último dia. Agora, irmão, irmã, a consequência, ela nunca vai ser aliviada. Eu peguei uma infecção hospitalar. A 5 metros de distância eu fedia tanto, a minha perna fedia tanto, que eu tinha nojo de mim, que eu vomitava de mim mesmo. E na minha mente, e já tendo experimentado o amor de Jesus, batizado no Espírito Santo, aquele cheiro não abandonava o meu corpo. E quantas vezes eu chorei e falava: Senhor, não estou aguentando mais. E o Espírito falava ao meu coração: consequências das suas escolhas, assuma. E eu falava: mas está difícil. E ele falava: olhe para a cruz, olhe para a cruz. Entende, irmão? Não é fácil mesmo. Depois que a gente escolhe, decide e descobre que quebrou o princípio, tem duas coisas que a gente precisa entender aqui nessa noite: o arrependimento que brota de um temor de Deus, e aquele arrependimento de temor do dano causado. E isso é sério, porque a igreja vai dizer que quando o arrependimento é pelo temor a Deus, nós estamos absolvidos. Mas se o arrependimento só for por temor ao dano causado, a gente continua carregando o jugo. E Esaú aqui, irmão, ele não mostra nenhum tipo de arrependimento pela escolha que ele fez.
Ele tinha uma necessidade e o prato de lentilha supriu a necessidade dele, então está tudo certo. A escolha que eu fiz veio de encontro com a minha necessidade, com a minha carência e com o meu interesse, tudo certo. Não tem como esse homem se arrepender. Isso marcou a vida dele, porque a Bíblia diz que daqui em diante Esaú foi um errante pela terra. E veja, irmãos, que ele diz: morro de fome, que me importa o meu direito de primogênito. Aí Jacó, ainda para provocar, fala: jura então? Tornou Jacó. Esaú falou: tá certo, está vendido o meu direito. Deu-lhe um pão e um prato de lentilha. Atendeu uma necessidade fisiológica, mas a sua escolha proveu para a sua fisiologia, mas quebrou o princípio que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Então sempre Satanás vai vir para atender aquilo que é o fisiológico. E nessa hora, se nós estivermos na carne, nós vamos optar em quebrar o princípio, e a nossa escolha vai ter consequências. Que o Espírito Santo nessa noite convença o seu coração. Que nessa noite você permita que o Espírito Santo fale no mais profundo do seu ser, independente da circunstância que você está inserido. Hoje eu posso dizer para você que a circunstância que eu estou é favorável. Com 24 anos, achando que eu podia tudo, quando eu descobri, quando naquele acidente de moto eu me vi no chão e o meu pé quebrado, os ossos para fora, eu falei: por que eu vim? Mas agora já é tarde. Veja, irmão, um jovem inconsequente que fez uma escolha a partir do seu ventre e não do seu coração. Aquilo ia atender uma necessidade momentânea, ia, fisiológica, e mais nada. Então, nesse lugar, nesse ambiente, permita que essa graça faça com que as suas escolhas, as suas decisões não tragam marcas de morte, mas sentido de vida. Porque o que a gente tem mais visto é homens e mulheres carregando marcas do que, irmãos? De morte, por causa das suas escolhas e das suas decisões. Mas que nessa noite o Espírito de Deus, a graça de Deus, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, faça com que a gente possa, como ela, guardar tudo no coração, para que as escolhas e as decisões que a gente vai tomar sejam para glorificar a Deus, não para nos ferir, não para nos marcar de uma forma negativa. Eu quero concluir dizendo para você, mais uma vez, Deus não faz escolha e decisão por ninguém. Lázaro morreu, sim ou não? 4 dias no túmulo. Ele estava no seio de Abraão. No seio de Abraão. Conversando com Davi, conversando com Abraão, ele escuta uma voz. E escutando uma voz, ele tinha que fazer uma escolha. Ele estava num ambiente favorável, mas ele ouviu uma voz que era o princípio. E mesmo num ambiente favorável, o contrário de Esaú, porque ele ouviu uma voz. E nós temos que tomar cuidado também, porque nós podemos estar numa circunstância favorável e fazer uma escolha errada também. Dá um exemplo de um menino do meu grupo de oração. Ele se formou há muito tempo atrás em engenharia mecânica. E ele foi convidado, o patrão dele pagou a faculdade dele. Ele se formou. E com menos de um ano ele recebeu uma proposta de uma multinacional. Menos de um ano, uma proposta de uma multinacional. E aquele profissional que ele se tornou, foi porque aquele homem daquela pequena empresa formou ele. Mas ele era um homem de Deus. Sempre o maior é a providência, sim ou não, irmãos? O maior é a providência. E ele ia ganhar 4 vezes mais. Ele foi e procurou o chefe. E o chefe dele não era cristão. Ele era pregador do evangelho.
E ele falou, o chefe falou: tudo bem, já entendi, pode ir. Mas eu preciso falar uma coisa para você. Tudo que você testemunhava aqui dentro mostrava gratidão. Agora a sua atitude revela ingratidão. Então você saia debaixo de uma ingratidão. E ele saiu. 8 meses depois, aquela multinacional, caiu a direção daquela multinacional. Quando cai a direção, cai o quê? As contratações. E aquele cara foi mandado embora. E aí, não o arrependimento, mas para reparar o dano, ele fez o quê? Voltou lá em Presidente Altino, na Avenida Presidente Altino, numa empresa chamada Mecano Fabril. Ele chegando lá em Presidente Altino, tinha mudado de endereço. Era num galpãozinho pequeno. Ela falou: não está mais aqui não, mudou. Ela falou: mudou? Agora eles estão lá no galpão da antiga Ford. Ele falou: o quê? E ele foi lá. Chegando lá, aquele patrão que tinha falado com ele da ingratidão falou: e aí, rapaz, como é que está lá? Ele falou: preciso falar com você. Ele falou: o quê? Ele falou: então, caiu a direção lá, as contratações foi tudo embora, eu estou desempregado. Eu comecei a gastar a partir daquilo que eu ganhava, e agora eu não estou aguentando sustentar tudo que eu conquistei. Eu queria ver com você. E nessa hora passou um rapaz, ele falou: puxa, deixa eu te falar para você. A semana que você saiu, eu não lembro o nome do rapaz, fulano apareceu, recém-formado, cheio de força, cheio de vigor. E eu entendi que era providência de Deus. Quando você nos abandonou, Ele veio para suprir. Então agora eu preciso dizer para você: não dá. Deus abençoe. E esse irmão entrou numa depressão e nos chamaram para fazer o quê? Daniel, orar por ele. E nós fomos na casa dele. E lá eu falei para ele, irmão, nós vamos orar. Só que você precisa entender que essa situação é resultado, é fruto da escolha e da decisão que você tomou. E as consequências, está tudo no seu nome. E você foi lá, não por arrependimento, para reparar o dano, pensando em você. Ali ele chorou. E aí, irmão? Falei: assuma as consequências. Levanta, porque o perdão é garantido, mas as consequências são as marcas que você vai ter que carregar. A esposa chorando de um lado, um filhinho no berço. Eu falei: e é isso, irmão. E eu quero concluir com você, pedindo para você ficar de pé. Lázaro estava na circunstância favorável, mas ele ouviu um princípio e deixou o favorável por causa do princípio. A escolha de Lázaro trouxe vida para ele. Põe a mão sobre o seu coração por um instante só, e permita que o Espírito Santo, diante de tudo que nós recebemos de graça nessa noite, enquanto orávamos e louvávamos, enquanto escutamos a palavra, porque Deus permite que essas histórias, como a de Esaú, que está narrada aqui, está narrada na carta aos Hebreus, seja aqui como com um testamento perpétuo, para que eu e você possamos aprender que as escolhas e as decisões que nós devemos tomar não pode trazer marcas de morte, mas princípios de vida para cada um de nós. E não importa se a circunstância é favorável ou desfavorável, que a gente sempre esteja disposto a fazer as escolhas e tomar as decisões através dos princípios que Deus estabeleceu. E se você entendeu, faça assim. Da forma que você faz, fala: Senhor, que essa verdade aconteça no meu coração, que não seja somente nos meus ouvidos, nos meus sentidos, mas que eu possa viver isso, Senhor. Que cada escolha, que cada decisão que eu for fazer da minha vida seja a partir do princípio, Senhor, não da circunstância, não da minha fome, não da minha necessidade, não da minha carência, não do meu interesse, mas do princípio eterno, que é daqueles que vivem no reino de Deus. Que o Espírito Santo confirme você, sua casa, sua família, para que cada um de nós possamos dizer que as escolhas e as decisões que nós fazemos marca de vida e não feridas de morte. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.
olhos.